Bom dia, amada igreja, graças a Deus, Senhor Jesus, para todos vocês. Amém? Então, como eu disse, é uma oportunidade e para mim é um privilégio ter essa oportunidade de trazer uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Que vocês estejam atentos, que vocês se alegrem com essa palavra. Porque ela traz vida, ela traz alegria, ela traz ânimo para os nossos corações. Amém? Então é o seguinte, antes de eu iniciar essa palavra, eu quero falar um pouco a respeito desse texto. Né? É um texto no livro de Efésios, e Efésios é uma epístola, né, que o apóstolo Paulo fala à igreja, né? A igreja de Éfeso, e ele fala com alegria, porque ele tem um privilégio de ver aquela igreja centrada na palavra, sendo obediente aos ensinamentos que ele já tinha deixado para ela. Então é uma palavra que ele trata da questão do marido para com a esposa, dos filhos para com os pais. Ele traz instruções também do patrão, né, do senhor para os servos, do servo para o senhor. Então ele tem algumas instruções. Ele fala da graça de Deus para a nossa vida, a graça de Deus que nos trouxe salvação. Então, é um texto muito rico, é um texto bastante conhecido, que com certeza a grande maioria de vocês conhecem, né? Às vezes é os mais novos que não conhecem, e aqui tem alguém que ainda não é convertido, né? Que esteja atento, o pessoal de casa também que esteja atento para receber da parte do Senhor. Amém? Então, esse texto se encontra no capítulo 2 de Efésios. Peço aos irmãos que abram no livro de Efésios, leremos os versículos do 1 ao 10. O versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dos Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitos por sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, veja que palavra maravilhosa, né? Veja a condição que nós éramos. Então, eu dei um título para essa mensagem que diz que a graça do Senhor que nos alcançou. Então, aqui ele abrange, né? Aqui ele mostra a condição que nós éramos. Aqui também no capítulo 1, ele fala que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Então, a gente costuma dizer, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nós já somos abençoados. É uma prática nossa, mas nunca é demais, né? Às vezes a gente ensina aos nossos filhos, né, que nos dá a bênção, né? Aí ele diz a mamãe, diz o papai, diz o vovô, e a gente, Deus te abençoe. Mas nós já somos abençoados. Que maravilha, né? Então aqui ele está retratando a condição que nós éramos. Quando ele diz, nos vivificou. O que quer dizer nos vivificou? Antes nós éramos mortos. E o morto o que é que faz, né? O que é que a pessoa morta pode fazer? Né? Está ali morta, está ali, não pensa, não tem ação, não tem reação. Você pode fazer o que quiser com ela, você tem que ficar achando. O que é que ela faz? Nada.
Então é essa comparação que o apóstolo faz. E esses mortos que ele se refere são os ricos, são as pessoas que ainda não teve um encontro com o Senhor, né? E aqui ele nos fala que nós somos chamados por ele, nos vivificou, né? Quando nós estávamos mortos no nosso delito e pecado, mas naquela condição de vida desgraçada que nós estávamos, condenados ao inferno. Então ele teve compaixão de nós, ele olhou para nós e disse: eu quero você, eu quero transformar a sua vida, eu quero lhe dar a vida eterna, eu quero que você tenha um lugar junto comigo, ao lado do Pai. Isso é bênção, meu irmão, para nós nos alegrarmos sempre. Então, se nós pudéssemos lembrar desses textos e vários outros que ele fala assim, das promessas de Deus, do que Deus, do amor dele, da grande misericórdia que ele tem para com nossas vidas. Na hora daquelas tribulações que nós estamos passando, nas adversidades, a gente pudesse lembrar, a gente não sofria tanto, a gente não se martirizava tanto, a gente não murmurava tanto, né? Muitas vezes, porque depois é por isso, mas muitas vezes murmuro mesmo. E as circunstâncias que eu vivo, e que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês também, né? Então ele disse que a gente estava morto. Então ele nos deu vida, por meio de partida, ele nos tornou vivos, para poder nós recebermos essa graça que traz a salvação. E graça, meus irmãos, para quem não sabe, é um favor que nós não merecemos. Então o amor de Deus é perfeito, é pleno. Ele não olha para nós assim, não sai escolhendo pessoas. Ah, vou escolher o fulano porque o fulano é bonzinho, tem um bom coração, é obediente, faz boas obras, faz caridade. Não. E tem outro texto que ele diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Já pensou? Então somos nós que estamos inseridos nesse contexto, irmãos. Então é motivo de grande gozo, de grande alegria a gente pensar, a gente sentir essa grandeza de Deus em nossas vidas. Aí ele diz que a gente andava, então ele diz que então é o passado, aquela vida carnal que a gente viveu é o passado, não podemos trazer para a nossa vida hoje. Andávamos, éramos desobedientes, éramos rebeldes, vivíamos na prática do pecado, éramos escravos do pecado. Passou. Então nós morremos para esse mundo, morremos para os prazeres da carne. Então agora a nossa visão tem que estar centrada no Senhor, o que Ele tem para as nossas vidas. Então tem que haver um esforço nosso, tem que haver uma renúncia nossa, de não querer mais viver na prática pecaminosa que nós vivíamos antes, para que nós possamos desfrutar dessa grandeza, desse amor, dessa bondade do Senhor. Amém? Amém. Aí eu vou falando assim, eu vou pulando nos textos, assim, não vou fazer o comentário passo a passo por conta do tempo, né? E tem outros irmãos que também vão compartilhar. Então eu vou sair resumindo a palavra, mas eu espero em Deus que ela seja bem proveitosa para os nossos corações. Aí ele diz aqui, no 2, né, que ele fala que nós estávamos mortos, né? E que a gente andava no segundo curso desse mundo, então a gente vivia na prática desse mundo. Aí no 3 ele continua aqui, entre os quais todos nós também andávamos. Então ele aqui está explicando que a gente andava, como os gentios andam, como os ímpios andam. Então isso para nós tem que ser passado, andávamos. Para a gente falar disso na nossa vida, a gente deve usar para testemunhar o agir de Deus em nossas vidas. A gente pode falar desse passado que nós vivemos com tristeza em termos de se entristecer pelo que a gente viveu, mas não se condenando, porque naquela fase das nossas vidas nós não conhecíamos o Senhor. Então o Senhor diz que o Senhor não leva quanto tempo da ignorância, nós vivemos cegos e na ignorância espiritual. Então quando a gente for falar do que a gente praticou, dos erros, a gente deve falar com vergonha. Tem gente que eu percebi falando que parece que sente aquela saudade, eita, que tempo bom, não pode estar tempo bom não, foi um tempo ruim, tempo de trevas, tempo de escuridão, tempo que a gente era dominado por Satanás, literalmente. Então a gente tem que ter nojo daquilo ali que a gente vivenciou. E a gente falar para as pessoas, como diz, olha, se a gente vê alguém naquela condição que a gente esteve, a gente lembrar para ela, mostrar a ela o Deus que pode transformar a vida dela. Porque às vezes também há pessoas que estão naquela vida derrotada e muitas vezes ficam achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução para a sua vida.
porque fez muitas coisas erradas e faz. Aí é quando a gente chega falando dessa graça do Senhor Jesus, que é a misericórdia dele, que traz salvação, que traz esperança, que traz perdão. Então a gente deve falar do nosso passado como algo que passou e que pode também passar na vida daquela pessoa que a gente for apresentar o Evangelho da graça. Amém? Aí ele diz aqui no 4, veja aqui que coisa linda. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça do Senhor. Veja que coisa linda, coisa maravilhosa que canta a nossa vida. Alegra o nosso coração, não é verdade? Então Ele olhou para a nossa condição de pecador, de derrotado, de tudo que não prestava, que nos vivificou. Nos deu uma nova vida, nos deu uma nova roupagem, nos deu um novo caráter. Então, para que nós possamos andar na presença do Senhor, para que nós possamos nos esforçar a sermos obedientes ao Senhor. Né? E ele diz aqui, que aqui vai continuando, né? Ele no 6 ele diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós espiritualmente nós ressuscitamos com o Senhor Jesus. Espiritualmente nós estamos assentados ao lado dele no lugar celeste. Então, isso é motivo de gozo, meus irmãos, que a gente possa nos alegrar cada vez que vem uma tribulação, cada vez que vem um desânimo, cada vez que a nossa fé esteja desfalecendo, que acontece isso muitas vezes, né? Ele diz que aquele que está em pé cuide para não cair, e em outro momento ele diz, mas cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então que a gente se alegre, que a gente se regozije no Senhor, que a gente tenha prazer de falar desse Senhor, de viver na presença desse Senhor, de se doar. Então esse chamado que Ele nos faz, toda essa situação que ele muda em nossas vidas, o propósito é a gente glorificarmos o nome dEle, através da mudança do nosso caráter, e a gente mostrar ao perdido que tem salvação para ele, tem chance para ele, assim como tem para nós. Nós estamos aqui hoje, primeiramente, nós fomos alcançados pela oração que o Senhor Jesus fez lá em João fala, né? Em João 17, o Senhor Jesus rogou ao Pai por nós. Nós fomos alcançados primeiramente pela oração dele. E segundo, ele enviou alguém para falar a nós do amor dele, para mostrar que a gente tem chance, teria chance de vencer, de superar tudo aquilo que a gente vivia na vida da escuridão. Então, o mesmo Ele quer que a gente faça com as outras pessoas que nos servem, que a gente não perca a oportunidade, que a gente não fique criando dificuldades, barreiras, que há pessoas que dizem que não evangelizam porque não conhecem bem a palavra, outros dizem porque não sabem ler, porque não sabem falar direito, e isso não é desculpa. Nosso testemunho pode alcançar outras vidas. Então que a gente seja aquele servo que diz, eis-me aqui, Senhor, toda hora. Pronto, nós esse ano temos um calendário aí para a gente cumprir, né, de missões. Então que cada um de nós possa dizer ao Senhor, eis-me aqui, se doar, estar em oração constante. A oração é o vínculo que nos liga ao Senhor, é o elo maior que nos liga ao Senhor. É a base da nossa intimidade com o Senhor. Então que a gente tenha essa intimidade com o Senhor através da nossa oração sincera, reconhecendo quem somos, que falhamos, que erramos, e sempre pedindo perdão a Deus, né? O João lá numa das cartas dele diz assim, filhinhos, o bom é que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, sabe que tem um advogado, que é o Senhor Jesus. Então, que a gente tenha esse cuidado, esse zelo de não pecar, se esforce mais. E seja fiel ao Senhor, seja grato por essa graça que o Senhor tem para nossas vidas. Aí aqui no 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, às vezes a gente se usa muito a expressão, eu aceitei Jesus, né? Muitas vezes a gente usa isso, e é uma expressão errada, né? Nós não aceitamos Jesus, nós fomos aceitos por Ele, escolhidos por Ele. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. Então, que a gente disse, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos escolheu. Então, até essa fé, que Ele diz aqui, pela graça
sois salvos por meio da fé. Até essa fé que a gente teve para ser salvo, para crer na salvação, foi Ele que nos deu. Não tem decisão nossa, aqui não tem nada nosso para a gente se engrandecer, para a gente se orgulhar. Eu achei que a gente tivesse direito a escolher se quer ou não Jesus, se quer ou não seguir Jesus, se quer ou não ser filho de Jesus, se quer ou não ser convertido. Não temos esse direito. O chamado dele é irresistível. Quando ele chama aquele que ele escolheu, esse escolhido não tem o direito de dizer eu não quero, eu não estou afim. Não pode. Na hora que ele escolhe, ele logo se derrete, ele logo se derrama da presença do Senhor. Vem dali, se desnuda, vem dali o seu pecado, vem dali a sua imundícia. Então é assim que acontece com aquele que é chamado por Deus. Aí ele diz aqui no 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? A gente sabe que tem denominações aí que tem essa visão que a obra que a gente faz é que vai nos dar a salvação. Então a gente é salvo pelas obras que a gente pratica. Então quanto mais obras fizer, quanto mais caridade, quanto mais bondoso for, aí você traz a salvação para sua vida, né? E a salvação é um presente que o Senhor nos dá, que não depende nada de nós, a gente receber. É um ato do Senhor, exclusivamente do Senhor. Mas é necessário sim que façamos as boas obras. Somos chamados para fazer essas boas obras sim. Para a gente fazer a diferença, temos que ser bondosos. Lembra daquele trecho que o Senhor Jesus viu até o presbítero Naldo falou no domingo passado, né? A respeito do samaritano, né? Daquele que estava ali caído. Então que perguntaram, quem é que o Senhor Jesus estava falando a respeito de cuidar, de amar o próximo. Então o próximo é aquele que está necessitado, independente de quem seja, não só o irmão, não só o cristão, não só o familiar, qualquer pessoa que necessitar da gente, a gente tem que estar ali disposto a praticar essa boa obra, sabendo que tem que ser uma qualidade, uma característica nossa, não para sermos salvos por essas atitudes. Então, que a gente tenha bem claro. Muitas vezes a gente tem ver as pessoas usando a expressão, eu vou para a igreja, eu vou buscar a minha salvação, eu vou fazer tal obra para me buscar a salvação. E isso é errado se falar. A salvação já foi o presente que o Senhor nos deu. Outro ponto também que eu quero lembrar aos irmãos, que a gente também tem que ter essa certeza. Às vezes a gente pergunta ao irmão, você tem certeza da sua salvação? A pessoa diz assim, não sei. Deus é quem sabe. Mas a gente não pode ter essa atitude. Uma vez que a gente tem a certeza que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, aí a gente tem que dizer, eu sou salvo sim. Porque é uma graça, porque não depende de mim. Não é porque eu peguei, eu cometi o pecado, que eu vou perder a salvação, não se perde. A salvação é um presente que Deus nos dá e é um ato, um único ato que Ele faz. Então a gente é salvo sim, aquele que foi escolhido é salvo sim. Agora que a questão que muitas vezes a gente pode deixar de ganhar são galardões. Os galardões que é presente, que é recompensa do Senhor, aí depende sim da nossa trajetória cristã, do nosso empenho, da nossa disponibilidade na obra do Senhor. Aí disso aí a gente pode ganhar ou não, aí tem até aquela questão que ele disse que muitos serão salvos pelo fogo, né? Aquele que é o preguiçoso, aquele que é o negligente, mas vai ser salvo. Mas o bom, é que a gente queira ganhar galardões. O bom é que a gente queira ser envolvido sim, que a gente queira estar feito a Coca-Cola. Desculpa a boa impressão, um bom comentário. A Coca-Cola não está em toda a festa, não pode faltar Coca-Cola na festa, na verdade. Não é um cristão nem que é assim. Não pode faltar um cristão na obra do Senhor. Nos eventos do Senhor a gente tem que estar disponibilizado em tudo. Eu não posso estar presente, digamos, eu estou passando por um momento difícil na minha finanças, eu não estou em condições de investir, mas aí eu vou ficar em oração. Eu estou enfermo, mas eu vou investir, alguém vai participar. Então, de alguma forma, de outra forma, temos que estar envolvidos na obra do Senhor. E para concluir aqui no 10, ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então essas boas obras que ele nos ensina, né? Eu até aconselho aos irmãos que leiam esse texto completo, leiam esse texto completo. É riquíssimo no ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Então o Senhor criou essas boas obras para que nós andássemos nela.
Então nós somos feituras, Senhor, fomos feitos por Ele, né? Em outro texto ele diz que nós somos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, é isso que ele quer dizer, para que a gente seja imitador do Senhor. Ele diz também, Senhor Jesus, serem meus imitadores, como eu sou do Pai. E o apóstolo Paulo repete essa expressão, serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, que a gente queira ser imitador deles, desejamos glorificar o nome do Senhor. Então, fica aqui essa mensagem para os nossos corações, que a gente seja feliz, seja agradecido ao Senhor por essa graça maravilhosa da salvação. E que a gente viva para agradar ao Senhor, viva para glorificar o nome do Senhor. Que é esse o propósito do nosso chamado. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. E assim diz a palavra do Senhor. Amém. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Amém? Não, aqui a gente já viu que a videira ela tem ramos. Porque a videira tem aquela que dá frutos e também tem aquela que não dá fruto. E essa que não dá fruto, a videira ela não é exigente em que os ramos e as pessoas que normalmente não podemos estar na frente da sua igreja do jeito que precisa. E se isso acontecer, ele nos dá vida fácil. Amém? 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E aqui, Jesus ele está falando que nós estamos limpos por a palavra que ele tem falado conosco. E não tem como nós estarmos vivendo do mesmo jeito que andamos antes. Não. Porque esta palavra ela é viva, ela transforma, ela dá vida a nós que estávamos mortos. Amém. Então, queridos, amados, nós temos que ter isso em mente. Temos que lutar, temos que nos afastar da nossa vida mudando de vida. Porque nós hoje temos um dom. E esse dom é o Deus de Israel. Amém. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecerem na videira, assim vocês não podem dar frutos e não permanecerei em mim. Aqui, Jesus fala para nós que nós como é que nós como são esses frutos? Esse fruto, ele é
o amor, a mansidão. Esse é o fruto que aqui fala que nós temos que dar. E esse fruto, nós temos que ter todo esse fruto. Mas cada um, quando eu pensei nesta palavra, quando nós vivemos essa palavra, tem transformação, tem restauração, tem libertação em nossas vidas. Glória a Deus. E o principal é o amor. Amém. Porque antes nós vivíamos como não amávamos ninguém. Nós não sentíamos alegria em nada que fazíamos. Nós muitas vezes fazia algo para ocupar um vazio e quando aquilo passava, aquele vazio era maior. Mas esta palavra, ela tem poder quando nós conhecemos. Esse vazio, ele é preenchido. E nós concordamos que esse amor, essa água viva. Então, é isso que essa palavra fala. E se este fruto não existir, o lavrador, ele vai. E assim tem que ser determinação. Esses frutos, quando nós alcançamos através pela graça dele, aí nós podemos trazer os frutos, pessoas para a igreja. Por quê? Porque quando este fruto, as pessoas que nos conheciam no passado, ele vê essa transformação, esta mudança em nossas vidas, aí sim ele vai querer conhecer esse Jesus, aonde nós estamos ali sentados. Caso contrário, se nós não viver esta mudança, essa transformação, as pessoas vão olhar para nós sem nenhuma importância de querer conhecer aonde nós estamos, esse Deus que nos serve. Então, meus amigos, nós temos que lutar todos os dias, porque não é fácil. E Satanás, ele está em sangue feito, e ele conhece cada fraqueza de todos nós. E é aí onde ele vai jogar, lançar. Mas aí nós temos o Deus, que ele está no meio de nós, com o poder dado por Deus, para nos ajudar, para nos revestir. Sim, só ele. Porque nós não conseguimos. Mas ele sim, este poder, cuidado pelo nosso Pai. Então, meus queridos, estejamos em oração, isso é o elemento principal da gente em nossos pés, reconhecer nossos pecados, abrir nosso coração, dizer que somos fracos, e Ele nos sempre muito, Ele nos cura, e nós estamos novamente para estar seguindo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muitos frutos. Por quê? Sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo que secará e apanha e lança no fogo e queima. É isso, meus queridos. É isso quando acontece, quando nós vivemos dentro da igreja, andamos dessa palavra, agora nós somos igreja. Porque aqui, como diz, a paz não é estar dentro de temos que ser. E como é que nós somos igreja? Quando nós obedecemos esta palavra. Quando nós renunciamos nossa natureza caída, miserável, e sim, e reconhecemos o bem do Senhor, o Filho próprio de nossa natureza, e eu tenho esse compromisso de obedecer. E se não for assim, naquele dia, a palavra do Deus, que vai ser comigo com Deus, vai ser lançado em fogo, em ferro. E veja, com grande tristeza, amado, muitas vezes a gente vive uma cegueira desgraçada. Simplesmente, muitas vezes, quando a gente não querer, o nosso orgulho vinha aos pregadores de perdão, Senhor, reconhecer que amava naquele dia que amava Cristo em um grande sofrimento. Isso aqui é eternamente. É como a nossa salvação. Quando nós lutamos por ela, ela é infinita. Nós vamos estar juntos com o Pai. Não é isso. É esta palavra. O Senhor de tudo e de coração. Para estarmos em comunhão contigo e com os irmãos. Então, Pai, nesse momento eu te entrego mais esse momento. Te peço que tu, Pai, venha falar como tu já tens falado através de nossos irmãos que falaram. Então, te peço que continue falando conosco. Que carne e sangue não venha falar, mas que seja tudo vindo de ti, para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, eu te oro e te agradeço. Irmãos, por incrível que pareça, a palavra, né, ficou dividida para a gente fazer cada um uma saudação, né? E o meu texto escolhido foi justamente o da irmã Eliana. Aí se refere à graça. E Efésios 2:8 também. Ele se refere à graça. Uma graça. E o que era, qual o sentido dessa palavra, né? Graça. Por que é que veio essa palavra graça na Bíblia para nós? Graça é um favor imerecido. É aquilo que a gente não tinha possibilidade de fazer
que hoje faz por nós. Quando a gente, eu vou citar um exemplo, quando a gente está preso em uma cadeia, a gente está sem possibilidade nenhuma de sair, ali, uma prisão eterna ali, não tem como você se soltar de jeito nenhum, cadeados fortes, grandes, me trancando, me segurando, grades grossos, que você não tem como um ser humano conseguir sair dali. De repente alguém e abrir a cadeado, tirar as correntes, abrir a porta e dizer assim: saia, você foi perdoado. Graça, ela é mais ou menos assim. Eu costumo falar sobre a graça vindo lá de trás também, lá de Adão, porque ali foi onde foi quebrado, ali foi onde foi quebrado todo o laço entre o ser humano e Deus. Foi ali na desobediência de Adão onde essa conexão entre o homem e Deus foi quebrada. É o que aconteceu ali. Aconteceu ali que o homem morreu, não só espiritualmente, mas também morreu fisicamente, porque ele ali teve um desligamento de Deus, desligamento do Pai. E ali naquele desligamento que ele teve, o que aconteceu? Ele pegou, mandou o filho dele cumprir esse pacto, né? Eu gosto de falar, o pacto. E o filho disse sim. E assim foi feito. E naquela estadia de Cristo aqui, ele cumpriu passo a passo aquilo que o Pai ordenou, nos trazendo a paz, nos trazendo a misericórdia, a graça. Então o que aconteceu ali? O que aconteceu que, através daquela morte de cruz, nós que não merecíamos, nós que estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, fomos perdoados, porque os nossos pecados estavam sobre o nosso Senhor naquela cruz. Inclusive naquele momento em que ele estava morrendo, que eu vejo que muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas falar que por conta de uma fala que Jesus falou, ele disse assim: Pai, disse assim, como se o pai tivesse: Pai, por que me desamparaste? Por conta do sofrimento que ele vinha tão grande. Aí ele disse que o pai o abandonou naquele momento, porque os pecados da gente estavam sobre ele. Mas na verdade, o pai nunca abandonou ele. O pai sempre esteve com ele. O pai nunca abandonou ele. E da mesma maneira que ele também não nos abandonou. O mesmo amor que ele teve com o filho dele, ele também tem conosco. Então, o que aconteceu ali? Uma prova que ali o pai não abandonou ele naquele momento, é que ele pediu água e não deram água a ele. Deram o que a ele? Nada. O que aconteceu? Quando o guarda furou ele com a lança, foi que saiu de dentro dele? Água. O pai supriu ele. O que aconteceu? E voltando a respeito dessa graça, desse amor perfeito, a gente pode falar amor perfeito, porque nós nunca seremos capazes
de algo tão grandioso assim. Só o nosso Senhor veio essa maravilhosa graça sobre nossas vidas. E novamente lendo aqui o mesmo versículo que a irmã Eliana leu agora há pouco, que é Efésios 2:8, pela graça e salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que acontece com esse... Nós somos salvos por meio de quem? Da graça. Através de quê? Da fé. E isso não vem de nós, vem de quem? De Deus. Ou seja, não tem participação humana nenhuma. Tudo vem do céu. Se você está hoje aqui, é por conta dele. Não é por conta de você. Porque pelo nosso entendimento, pela nossa vontade, nós só iríamos fazer o que desagrada a Deus. Nós só iríamos fazer coisas que decepcionam, coisas que machucam o próximo. Mas, através do Senhor, é que nós somos transformados, nós somos revestidos de uma nova criatura. Hoje nós somos um novo ser. Por quê? Mesmo que muitos ainda estejam falhos, precisando de se consertar, todos nós temos alguma falha, todos nós precisamos nos consertar em alguma coisa. Mas o Senhor, a graça do Senhor, se você creu verdadeiramente, se você recebeu essa graça verdadeiramente, eu digo a você, não se desespere, não fique desanimado, apenas busque o Senhor, apenas siga em frente, porque o Senhor foi Ele que te escolheu, e é Ele que vai te elevar aos céus, é Ele que vai fazer você estar junto dele, naquele grande nome. Então, eu queria, existe três tipos de pessoas, de cristãos, que receberam a graça. E vamos ver aqui quais são esses três tipos. O primeiro é aqueles que receberam a graça, mas vivem presos do passado, pensando que vão pagar por eles. É claro e evidente que quando nós recebemos a graça, ali vem o arrependimento sobre nossas vidas, o arrependimento de tudo que nós fizemos. O passado já se foi. Não importa o que você cometeu no passado, o que importa é quem você é hoje, é o que você vai ser mais na frente. E através, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, se nós pecarmos, vamos ao arrependimento, pedir perdão e seguir em frente, porque a misericórdia do Senhor ela dura eternamente. Amém? Eu queria falar um outro tipo, que são aqueles que recebem a graça, mas pensam que podem tudo. Eles pensam que podem fazer as suas vontades, pensam que podem viver do seu jeito. E eu queria que o irmão lesse aí 2 Coríntios 5, versículo 15. 2 Coríntios 5, versículo 15.
ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor aqui é claro, ele disse que você recebeu a graça, mas essa graça, ela custou algo. O que foi esse algo que custou? Custou o seu eu, custou o seu pecado, custou todas as coisas que desagradam que estão na gente, foi custado. Ou seja, nós não devemos mais viver para nós mesmos, nós devemos viver para Ele, porque nós fomos comprados por preço de sangue, nós fomos comprados por preço de sangue carmesim. Nós fomos comprados através do sangue daquele que nunca pecou, que viveu entre nós e que cumpriu todos os ensinamentos, todas as ordenanças que o Senhor deixou para cada um de nós. Então, eu quero dizer aos irmãos que lutem contra você mesmo. Lutem, vamos lutar. Eu também, essa palavra ela é para mim também. Vamos lutar contra nós mesmos, para que nós venhamos agradar ao Senhor cada vez mais. Nós venhamos a fazer mais a vontade dele. Então, essa é uma pequena saudação que eu trouxe para os irmãos. E peço que cada um reflita, porque as coisas celestiais elas são muito mais importantes do que as terrenas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por ter utilizado cada irmão. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é tão rica, tão viva e eficaz. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, que nos alcançou, pelo Senhor ter nos tirado da morte, onde nós estávamos antes, e ter nos colocado nas regiões celestiais. Te agradeço a Deus porque nós somos ramos alicerçados na videira verdadeira, que é o Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor nos ajude para que nós possamos cada vez mais darmos frutos. Tem compaixão de nós, que nós possamos utilizar, ó Deus, o entendimento que o Senhor nos deu hoje, para que sejamos motivados, ó Deus, a falar sobre essa graça que nos alcançou. Então seja com cada um de nós e com todo o teu povo, Senhor, nos abençoe. Então, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, o poder, a comunhão, a consolação do Santo Espírito, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Diga a pessoa que está do seu lado, para que você tenha. Deus, enquanto em casa também, fiquem na paz, Deus abençoe. Então,